Olá pessoal, joinha, tudo bem? Sou o Dan Cardoso, estou de volta aqui para falar um pouco hoje com vocês sobre como fazer um orçamento para não perder dinheiro, né? Você que trabalha na área de construção, você que pega alguns serviços, você que quer ir se tornar uma área de aluguel que já é, como que você vai fazer lá para fazer o seu orçamento e não perder dinheiro? Eu sei que assim, acontece muito, o pessoal acaba que mete os pés pelas mãos. Infelizmente, alguns fazem chute, dão uma olhada no serviço, dá aquele chute e isso acaba muito mal, né? Porque quando começa, você abre um negócio e começa a trabalhar e logo de cara você pega um serviço com a intenção de ganhar um dinheiro, de repente você começa a perder dinheiro, isso é muito frustrante. Então, sabendo disso, eu decidi fazer um vídeo aqui explicar para vocês como que a gente vai fazer, como que a gente faz aqui na empresa, para que você tenha uma referência e você também faça e tenha resultados positivos, ok? A ideia não é ser quem sabe de tudo, mas dar uma dica de como a gente faz e tem bons resultados com isso, para que você também aplique e comece a ter resultados positivos aí no seu negócio, tranquilo? Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente faz, né? A gente vai agendar uma visita. O cliente vai entrar em contato com você lá no seu estabelecimento ou no seu celular. Ele vai ter uma primeira chamada contigo, né? Primeiro passo, seja bem cordial com ele, fale com ele a respeito, escute sempre mais do que fale, porque às vezes a pessoa tem uma vontade de falar e a gente, por saber muito sobre o assunto, acaba falando aquilo que não deveria. Então, escuta mais e fala menos, tá? Fica sempre atento ao jeito que ele vai falar algumas coisas, por quê? Porque lembra que o profissional, o técnico é você. Às vezes ele não associa cada peça ou cada item do serviço como você associa. Então é importante você ter uma atenção redobrada nesse momento, tá? Evitar de estar falando dirigindo, né? Às vezes acontece, a gente ali no dia a dia faz isso e às vezes tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo e isso não dá bom, tá bom? Então faz essa atenção. Agenda sua visita. Falou com o cliente, agendou sua visita, que ela seja presencial ou virtual. Vamos lá, a gente está num mundo aí que tem muitas tecnologias, então o virtual pode acontecer também, gente. Mas se o serviço é muito grande, vamos lá, uma coisa é você, por exemplo, agendar um serviço, uma troca de um chuveiro. E independente disso, é importante que você veja qual é o chuveiro, como que é a instalação, se tem um aterramento lá ou não, tá? Às vezes, dependendo de quem você vai atender, a pessoa não vai conseguir passar esses dados para você. Leve em consideração, de novo, é você que é o técnico. Às vezes a pessoa tinha um chuveiro lá que funcionava de uma forma, aí ele compra um outro chuveiro e isso pode não funcionar. Então, quanto mais item e mais pergunta você solucionar e levantar no momento dessa conversa sua com o cliente, o maior número de dados que você vai fornecer e que ele vai te fornecer vai facilitar para você fazer o orçamento, certo? Então fica atento com isso aí, tá bom? Isso no caso de pequenas coisas, tá? No caso de grandes coisas, eu já super recomendo que você agende um momento lá, um horário para ir lá fazer uma visita no campo mesmo, tá? Vai lá com a sua prancheta, leva a sua maleta, canetas à vontade, uma trena, se você não tiver uma trena a laser não tem problema, leva a sua trena, uma fita mesmo métrica e faça todas as medidas que for necessária. Faz o levantamento de todo o material que é necessário para poder fazer aquele orçamento, tá? Por que que isso é importante? Porque naquele momento que você está lá, você está no primeiro contato, você está vendo tudo que é necessário. Depois que você sai de lá, às vezes você vai direto para um outro orçamento, ou vai para um outro serviço fazer alguma correção, ou fazer qualquer outra tarefa, você acaba perdendo um pouco o foco daquilo. Então, faça o detalhamento, passo a passo de tudo, tranquilo? Certo, Daiane, estamos aí no primeiro passo, fiz a minha visita presencial, anotei tudo direitinho, gravei, anotei o passo a passo dos materiais e tá tudo certo. Mas e se for uma coisa pequena, eu posso fazer virtual? Pode. Pede o seu cliente, né? Primeiro procura saber se ele tem, né, um bom telefone, um recurso bom para fazer uma filmagem, porque às vezes, se a câmera for muito ruim, você vai conseguir ver mal isso, entendeu? E aí não vai ficar legal, tá? Então, primeira coisa, procura saber se o recurso é bom para poder ser usado. Visto isso, você pede ele para fazer um tour no local onde vai ser instalado, o material que vai ser utilizado, entendeu? Se ele tem disponibilidade para buscar material ou não, caso ele queira ou prefira comprar o material, entendeu?
Esclareça o maior número de coisas. Lembra que quando é virtual, o seu atendimento, lá, o seu agendamento de visita, lembra que quando é virtual, você precisa esclarecer muito mais coisas do que quando é presencial. Por quê? Porque você vai determinar um valor sem estar no local. Então, você precisa de fazer um levantamento de dados maior. E, ó, um detalhe, evita de dar o preço na hora, tá? Fala com ele, pega um vídeo que ele fizer, que você pode repetir várias vezes, é melhor, tá? Não faz aquele ao vivo não, que pode faltar alguma coisa. Pede um vídeo de tudo que quer que você fez, seja feito, os materiais que ele tem no local, pergunta tudo que for necessário para ele, e a partir disso, você vai dizer para ele que você vai retornar para ele já com o seu orçamento pronto, tranquilo? Então, o primeiro passo é isso, a gente vai fazer esses agendamentos de visita, seja ele presencial ou virtual. Segundo passo, você está lá no serviço, né? Você foi lá, você vai anotar todos os dados específicos que vai ter do serviço. O que é isso, né? Quais são os dados? Quais são os serviços que vão ser feitos, certo? Quais são os serviços que vai ser feito? Quais são os materiais que você vai usar, né? Por que isso, Daya? Porque são coisas diferentes, gente, tá? Vamos citar um exemplo. Lá no imóvel, por exemplo, você vai instalar lá 10 luminárias, certo? Você tem um serviço de execução de 10 luminárias. Porém, você vai comprar os materiais para essa luminária. Às vezes, está faltando cabos, fiação, aterramento, e às vezes tem que incorporar isso, entendeu? Então você vai determinar serviço de instalação das luminárias, serviço de aterramento, certo? Serviço de instalação de cabos, porque são coisas diferentes. E aí você vai separar materiais de serviço. Por quê? Porque senão você não consegue detalhar melhor lá no final. É sempre importante que você seja o mais específico possível quando você for fazer isso. Eu estou falando isso mais em termos de rascunho para você entender a sua conta. Entendeu? Porque quando você não consegue especificar, você não vai conseguir ter um bom resultado, certo? E aí você vai já fazer um levantamento das ferramentas que você precisa para poder fazer a execução desse serviço, do custo de deslocamento. Por que o custo de deslocamento, Dayane? O que eu vou usar com isso? Às vezes a obra é perto, ok? Às vezes o custo é bem baixo, mas se uma obra for longe, você vai ter um custo bem significativo em cima do seu orçamento. E isso pode fazer com que você perca dinheiro, tá bom? A gente tem muitos casos de pessoas que a gente já fez algumas parcerias que aconteceu isso, tá? Então, assim, a gente recomenda para você não passar por isso, que é uma situação ruim, e assim, dá a impressão que você não entende bem o seu negócio, quando você não sabe calcular o seu próprio orçamento. E é realmente isso que acontece. Então, assim, cara, vamos ser profissional. Vamos agendar, vamos anotar especificamente todas as coisas que tiver lá. E aí, você colheu esses dados de serviço, de material, de ferramentas, de custo de deslocamento e, por fim, e ainda não menos importante, o custo de alimentação. Por quê? Às vezes você vai ficar um dia, 2 dias, uma semana. É possível, tem muitos tipos de serviço assim. Às vezes, você vai estar com uma equipe maior, né? Às vezes você está sozinho, mas às vezes você está com uma equipe de 3, 4 pessoas, 5 pessoas, até 10 pessoas com você. Você pega um prédio de apartamento para instalar partes elétricas, por exemplo. Instalar as luminárias de 10 apartamentos. Isso é um serviço muito simples. Mas se você for com 3 ou 4 pessoas, você consegue acabar em 2, 3 dias. Tá? É uma suposição, viu, gente? Só para você entender. Porque às vezes vale mais a pena você ir com uma equipe maior, fazer uma gestão dessa equipe e ter um tempo de execução menor. Principalmente quando o seu deslocamento é maior. Essa conta fecha muito melhor. Porque você tem um deslocamento maior. Todos os dias indo para uma coisa muito longe, às vezes você vai num carro, você já levaria as pessoas com você. E você reduzindo o preço, você aumenta a sua margem de lucro, o que é muito interessante. Então, custo de alimentação também entra na conta, certo? Feito isso, a gente vai passar para o próximo passo de como fazer seu orçamento para não perder dinheiro. Próximo passo, terceiro passo é você vai pegar esses dados que você fez o levantamento, certo? Pegou esses dados que você fez o levantamento, você vai pegar lá sua prancheta de rascunho. Você vai calcular cada item de forma separada, tá? Cada item que você tem lá, você vai separar, seja ele de serviço, seja ele de material, certo? Fez isso, beleza, vai fazer o levantamento dos materiais, certinho? Levantamento dos valores dos materiais, vai estimar o tempo de execução, tá? Você vai fazer uma estimativa de quantos dias eu vou gastar para fazer esse serviço, ou quantas horas,
Também pode ser, dependendo do serviço que vai fazer, também pode ser, tá? O custo do deslocamento, quanto que vai custar para você? Você já estimou o tempo, então você, tendo em vista o tempo que você vai gastar, você vai estimar o quanto você vai gastar com deslocamento. Se é um dia, é uma coisa, se é 10 dias, 10 vezes isso, certo? O custo da alimentação também vai entrar nisso. Por quê? Porque quanto mais dias, mais custo você vai ter com alimentação lá no local, ou você ou a sua equipe. Você vai estimar o risco envolvido nisso. Nossa, Daia, que coisa difícil. Como assim? O risco envolvido, como que eu vou estimar isso? Você, assim, às vezes vai fazer serviço que leva em consideração riscos. Tipo, serviço de elétrica, ele envolve risco, tá? Até risco de vida. Então, se você vai fazer serviço lá, leve em consideração que você tem que usar todos os EPIs necessários, tá bom? Atender às normas de eletricidade e fazer tudo corretamente. Nunca saia para fazer alguma coisa que você, se perceber que tem uma ferramenta que não vai funcionar bem, o equipamento não está legal, não sai e faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque você vai complicar aí o seu negócio, às vezes necessariamente, tá bom? É muito melhor desmarcar, reagendar. Às vezes a gente, na ânsia de resolver muita coisa ao mesmo tempo, a gente acaba cometendo erros que não é preciso. Então, assim, ó, aprende com quem já está há muito tempo no mercado e já passou por coisas desse jeito, tá bom? E já deu ruim, então para que você vai repetir uma coisa que a pessoa já tem experiência e já fez e percebeu que deu errado? É melhor passar direto e passar a prova, tranquilo? Esse levantamento do risco envolvido vai depender de cada atividade que você vai fazer. Se é, por exemplo, um trabalho em altura, a gente vai falar sobre isso em outra etapa para poder ficar com mais clareza, tranquilo? Por quê? Porque você pode estimar o risco de trabalho em altura, o risco de trabalho de eletricidade, né? Um risco com solda, com máquinas de corte, porque são riscos diferentes, mas que implica aí em aumento de valores. É como se você incluísse uma salubridade no seu valor a ser cobrado, entendeu? Se você é assalariado, trabalhando com alguma coisa que leva em consideração risco, técnico de raio-x, esse tipo de pessoa que trabalha na área de saúde, que envolve isso, também pessoa que trabalha de CLT em empresas de elétrica, geralmente ele tem uma margem maior de salário por causa do risco envolvido naquela profissão. Então, você vai entender mais sobre isso, tranquilo? A gente coloca isso em forma de percentual, aqui eu coloco em média 20%, tá? 20% do valor total do orçamento. Ele é calculado nessa margem para que a gente tenha aí um volume de reserva a cada momento que acontece um serviço relacionado a isso, você tem um volume de reserva. O que seria isso? Seria como se fosse um seguro que você paga e deixa reservado. Uma hora acontecer um imprevisto, você tem aquilo para poder tirar e solucionar. Se não acontecer, graças a Deus, amém, o volume está lá, uma reserva a mais para você. Nunca é ruim, né? Estipular sua margem percentual de ganho, né? Você calculou cada item, você fez o levantamento dos materiais, você estimulou o tempo da execução, você calculou o deslocamento, o custo da alimentação, o risco envolvido. Agora chegou a hora de você ter o valor total disso, né? E agora você vai, além do valor total, você vai colocar a sua margem de percentual de ganho, tá? O que é isso? É aquilo que a sua empresa vai faturar de margem, tá bom? Cada empresa tem uma margem, tá? Isso aqui é bem específico de cada empresa. No nosso caso aqui, a gente trabalha com 35%, tá bom? Só para você entender. Essa margem, ela vai variar de empresa para empresa e até de profissional a profissional. Tem gente que acha que tem que ganhar X, outros não. Tem gente que acha que o outro é caro e o outro às vezes fatura mais do que ele que é mais barato. Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque às vezes ele oferece mais valor no negócio dele. A gente não pode ser preconceituoso em relação a isso. A gente tem que ser profissionais muito mais unidos com as pessoas do nosso segmento do que criar guerra de competitividade com relação a valor, a preço, tá? Às vezes uma pessoa que gera valor, ele coloca aquele valor porque ele oferece realmente aquelas coisas a mais, tranquilo? Então tem que ter essa consciência mais aberta aí pra gente levar pro mercado, certo? Chegando aí a estipular a sua margem de ganho, que no nosso caso aqui é 35%, tá? Só para você saber. Aí você tem o seu valor total do seu orçamento, certinho? Chegando no seu valor total, você vai passar para o próximo passo, certo?
A gente estava no rascunho e a gente vai passar agora aqui para uma formatação. Por que é importante formatar? Isso vai trazer aí uma maior credibilidade com o seu cliente. Quando você leva um documento bem organizado, de uma maneira bem profissional, citando o tempo que vai ser estimado o trabalho, o tempo de execução, quanto de material você vai usar, quais os materiais, entendeu? O valor dos materiais, o valor do serviço, entendeu? Isso vai fazer uma diferença maior, tá? Eu geralmente no nosso orçamento, no seu software que você vai ter, ou caso você não queira ter, não tem problema nenhum, você pode usar um aplicativo mesmo de celular, você pode diluir alguns daqueles valores no total, para não citar item a item. Eu, com a minha experiência que eu tenho aqui, eu tenho experiência de, antigamente a gente detalhava tudo, só que gerava muito questionamento. Como ficou gerando muito questionamento, eu preferi fazer o valor total, para gerar menos, acabou gerando menos questionamento e fechando mais o orçamento. Com o tempo você começa a aprender a lidar com isso de acordo com os clientes que você tem na sua carteira, tá? E aí você vai adaptando, você nunca é uma regra total ou geral. Às vezes, de acordo com o que vai acontecendo, a cada momento você vai moldando o seu jeito de fazer, certinho? Mas isso aqui é para você começar, tranquilo? Formatou no aplicativo, no software que você tem, deixou o documento bem feitinho lá, você vai fazer uma ligação para o seu cliente lá e você vai fazer o envio do seu orçamento. Hoje em dia pode fazer isso via WhatsApp, via e-mail, você escolhe a melhor forma para você enviar. Eu recomendo o PDF, é o que a gente usa, porque pode facilitar mais lá na leitura, para baixar, para poder fazer as impressões, é muito mais tranquilo. E assim, ao fazer essa ligação, você explica para ele que está mandando o orçamento que você prometeu para ele, explica para ele sobre a sua disponibilidade para esclarecer, né, as dúvidas que pode vir a ter. Pode ser que ele não entenda alguns termos que você use, você pode usar os termos técnicos para explicar cada coisa, porque é importante isso, mas vai ter coisa que ele não vai entender. É importante que você deixe isso bem claro, você está disponível para esclarecer para ele o que vai ser feito, como vai ser feito, tá? Alguma coisa em relação a tempo, porque vai surgir dúvida. Quando a gente cria esse tipo de coisa, surge dúvida, tá bom? E por fim, você vai aguardar as pessoas te ligarem, tá? Você se deixa disponível, mas você não liga depois, posteriormente, todo dia ou de meia em meia hora para saber se ele decidiu. Não, deixa que ele te ligue. Por que eu estou te falando isso? É assim, existe uma coisa chamada lei da oferta e da procura. Quando você fica muito ansioso, querendo uma coisa, automaticamente a percepção da outra pessoa percebe isso muito claro em você. A gente tem essa percepção muito aguçada, o ser humano tem isso. Então assim, é muito ruim que a pessoa perceba que você tem um desespero para fazer aquilo, tá? Vou dar um exemplo para você. Quando você quer vender alguma coisa e que você aparentemente aparece com clareza que está desesperada, a pessoa ela vai insinuar um preço muito mais abaixo do que aquilo que você gostaria, entendeu? É importante que você siga um passo a passo e siga a regra, controle a sua ansiedade, para que você não seja refém das suas decisões muito... que traz a cara meio de desespero querendo fechar o negócio, entendeu? Deixa sempre aquele ar de que o sim ou não é tranquilo para você, tá? Isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo e que se você conseguir aplicar, mesmo começando, vai fazer uma diferença enorme no seu negócio, tá bom? Leve em consideração que o que eu estou te falando aqui é uma coisa aí do campo de batalha, a gente vive isso diariamente. E quanto mais você é desapegado de decisões desse tipo, que leva em consideração dinheiro, decisão financeira, mais o seu cliente, o seu prospecto, ele vai perceber que você é um profissional, que ele fechando ou não com você, você fechará com outra pessoa. E automaticamente ele vai querer fechar com você. Entendeu? Aquela situação de desespero não é muito legal. Também tem um outro exemplo que quando você quer se relacionar com uma pessoa e se demonstra muito desesperado, isso tende a fazer com que o outro se afaste de você. Tá? É a mesma coisa. Nunca fique disponível demais. Não, olha só, se você quiser, você pode me ligar, eu fico te aguardando, tá? Mas caso não queira, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a gente continua amigo. Isso faz parte do negócio, tá bom? É só demonstrar o desapego que você vai perceber que as coisas melhoram, tranquilo?
E aí, eu queria, para finalizar para vocês aqui, falar sobre alguns exemplos que acontece, tá? Para você entender melhor, com mais clareza, o que acontece. Vamos lá. A gente tem um exemplo de que aconteceu com a gente. O pessoal ligou, pediu para trocar lá uma lâmpada e a gente fechou por telefone mesmo. E assim, não detalhou muito. No dia, uma outra pessoa estava no escritório, no atendimento, era uma pessoa novata, e não detalhou muito o que era para ser feito. E aí, o que aconteceu? A gente foi lá, chegou lá para fazer a instalação da lâmpada, que era apenas uma lâmpada, era uma luminária. Essa luminária tinha um dimmer, tá? Eu não sei se você sabe o que é um dimmer. Essa luminária tinha um dimmer. E ela tinha 3 tons. Olha só a complexidade que tinha. Primeiro que a lâmpada não era uma lâmpada, era uma luminária, certo? Essa luminária é muito mais difícil. Qualquer luminária que seja, ela tem um nível de dificuldade de instalação muito maior que uma lâmpada, né? Isso é indiscutível. Para você que trabalha com isso e está na área da elétrica aí, entende um pouco sobre isso, sabe disso. Outra coisa é, o sistema de iluminação dela exigia um dimmer, o que exige muito mais cabos do que o convencional para instalação. Então já aumentou um pouco mais a dificuldade. E outra coisa ainda, ela funcionava com 3 tons de cores. Essa lá, como ela era importada, ela era um pouco específica. Assim, por que eu estou te falando isso aqui? Porque é um tipo de coisa que você acaba perdendo dinheiro. Por uma questão simplesmente de comunicação, você acaba deixando o dinheiro na mesa, tá? Então, assim, ó, seja bastante cuidadoso com as explicações. Quando entrar em contato, seja bem cauteloso ao escutar e faça as anotações devidas, tá? Tudo que você achar que é necessário anotar, anote. Se possível, se quiser gravar as ligações também, é uma coisa interessante, porque às vezes quem atende é sua secretária, né? Uma pessoa que está começando com você, seja sua esposa, sua namorada. É importante que essa pessoa tenha isso gravado, porque às vezes ela não tem o domínio técnico que você que executa tem. E se ela deixar passar um dado técnico e na hora de executar ser você, vai fazer uma diferença muito grande. Nesse caso, a gente sentou e decidiu resolver, até porque já existiam outros serviços executados, tá? Então, assim, não gerou perda, mas poderia ter tido mais ganhos. Então, assim, entenda isso. Às vezes, no nosso caso aqui, a gente não teve perda, porque foi feito muito mais serviço nesse imóvel. Então, a gente fez uma compensação. Mas, se fosse só esse serviço, a gente estaria no negativo. Por quê? Porque o serviço que era para levar lá 10, 15 minutos, levou meio-dia, entendeu? E ocasionou em adição de cabos e mais coisas, porque como estava previsto a instalação de uma lâmpada, de repente era luminária, na cabeça do cliente era a mesma coisa. Mas a gente sabia que não era assim que chegou lá, entendeu? E assim, a coisa que é muito ruim é quando você dá um preço, inicialmente, no caso quando é por telefone ou via WhatsApp, você dá um preço e de repente chega lá e você fala, não é isso não, isso aqui é outra coisa. Isso é muito ruim. Não quer dizer que você esteja certo ou errado, entendeu? Mas é importante que você tenha um comportamento profissional de saber avaliar o que realmente vai ser feito e depois disso você determinar um valor em cima daquilo que foi conversado e não mudar ele mais, tá? Eu sei que, infelizmente, de modo geral, a gente tem muito essa política de variação de valores de acordo com coisa que vai acontecendo. Só que essa variação, ela assusta muito o cliente e às vezes faz com que ele tenha que despender de um capital ou de um valor que ele não tenha, tá? Dependendo da classe que você atende, tá? Vai ter gente que não vai ter esse dinheiro para resolver. E aí, você que foi lá para criar uma solução para um problema, você gera problemas de outra dimensão, entendeu? Então, assim, seja cuidadoso. A gente, quando lida com o ser humano, é importante que a gente tenha empatia. A gente se coloca no lugar dele quando você vai resolver, tá? Para que você não gere um problema ao invés de solucioná-lo, tranquilo? Ficou claro? Outra coisa, um outro exemplo que eu queria citar para vocês aqui seria, por exemplo, quando um cliente liga para você lá no seu negócio e ele vai falar assim, é só um pequeno vazamento. Tá, o que seria um pequeno vazamento? Que tipo de vazamento seria? Seria água? Seria esgoto? A pressão é de rua? A pressão é de caixa? Onde que ele é? No chão? É na parede? Ele tem algum vestígio desse vazamento? Entendeu? São muitas questões simples relativas à mesma coisa que vai levar
o seu serviço de uma ponta na outra do imóvel. Dependendo da dimensão desse imóvel, vai fazer ficar muito difícil até a localização. Então são coisas que às vezes você indo em loco faz a diferença. E assim, sempre que você fazer escalonagem de todo o seu custo operacional, adiciona esse custo de deslocamento dos seus orçamentos nele. Por quê? Por que eu acho que isso é importante? Porque quanto mais você está presencialmente no local, eu não digo coisas simples, muito pequenas. As coisas assim muito pequenas, é muito importante que você faça realmente uma visita virtual, no caso da possibilidade. Mas não podendo, mesmo assim, eu recomendo que você vá lá e verifique. Por quê? Porque os valores, eles vão de muito baixo a muito alto, tá bom? E não só os valores, a expectativa. Às vezes, você cria uma expectativa da pessoa num valor, ele reserva aquele determinado dinheiro para você ir lá fazer. Eu tive cliente que ele fez um orçamento comigo um ano antes, e depois de um ano ele me chamou e falou: Dayan, juntei o dinheiro, tô te ligando para você vir fazer meu orçamento. Tô muito feliz. Calcula só o juro que deu aí do ano para cá, que eu quero fazer com você. Já pensou? Como que tá a expectativa dessa pessoa juntar dinheiro um ano para fazer um serviço com você, e de repente você chega lá e fala assim: não, cliente, me desculpa, mas agora o orçamento não tem só esse valor não, que teve uma mudança, o que era 10 mil reais vai virar 20 mil reais. Cara, o cara passou um ano para juntar o dinheiro para fazer o serviço com você. É muito frustrante, entendeu? Dá uma sensação de incerteza e de desconhecimento profissional da área, entendeu? Então é muito importante que você tenha essa empatia com o seu cliente, que você entenda realmente que você é o cara solucionador, tá? Isso vai fazer toda a diferença no seu negócio. E assim, você vai criar um vínculo com pessoas que vai te ver da forma que ela percebe que você vê ela também. Isso é uma coisa muito grande, tá? Lembra sempre disso. E, umas observações que eu coloquei, que você sempre seja muito claro nas suas explicações, tá? Quando você for fazer o seu orçamento, não crie ilusões de como as coisas vão ficar. E lembra sempre que, às vezes, a pessoa não tem a mesma visão da dimensão da coisa pronta que você tem. Quando a gente tem a capacidade técnica, a gente consegue imaginar com mais clareza tudo, né? E se você tem aquela clareza, não entenda que o outro tem da mesma forma. Então, se for preciso explicar 5, 10 vezes, cara, seja paciente, explique as pessoas com clareza. Tenha bom senso, entendeu? Sem gritaria, nervosismo, agitação. Cuidado com isso. Essas coisas afastam não só clientes, mas qualquer pessoa. Então, as pessoas gostam de se relacionar com gente mais tranquila, com gente que está apto a solucionar problemas. Porque se você for lá para atender um orçamento e começar a ser negacionista, dizer que não vai dar certo, que isso não funciona, e que se acontecer isso você vai cobrar mais, não vai dar certo, tá? Lembra sempre disso, tranquilo? E aí, independente da clareza na explicação, tenha também clareza sempre que alguém te questionar sobre alguma coisa. Ou então determine um horário, um dia da semana, se for um serviço maior, para que você explique tudo, entendeu? Selecione uma pessoa, às vezes a casa tem muita gente, e às vezes todo mundo quer saber de tudo. Você pede para eles entrar em acordo com uma pessoa para que você possa explicar como é que está sendo o andamento do serviço, como é que está ocorrendo tudo, certo? Se tem alguma dúvida, se quer fazer alguma alteração, seja sempre disponível para fazer um novo ajuste do seu orçamento, tá? O orçamento está pronto, mas, cara, eu quero fazer mais um ponto de luz, você pode fazer para mim? Beleza, vamos fazer, sem problema. Não cria dificuldade em nada, porque assim, a dificuldade ela já existe por natureza, a gente não precisa criar ela. Então assim, se você é a pessoa que foi chamada para solucionar coisas, tenha a iniciativa de ser o cara solucionador, independente de quem tá lá na obra, ou seu cliente, ou às vezes uma pessoa tá lá querendo dar uma sugestão de fazer mais coisa, esteja aberto a fazer aquilo que é necessário para poder atender aquele cliente. Veja isso como uma oportunidade. Eu vejo sempre muitas pessoas reclamando de que tem que fazer mais coisa, que nossa, pediu mais um serviço. Cara, é mais dinheiro pro seu bolso, por que você está reclamando? É estranho isso. Entendeu? Se a pessoa quer mais serviço, automaticamente ele está dizendo assim, ó, sim, eu gostei do que você fez, eu quero mais, posso? Por que não? Entendeu? Então assim, essa obra não acaba nunca, esse serviço não acaba. Nunca fala essas coisas, é muito ruim, entendeu? A pessoa tem uma percepção negativa daquilo que você está expondo. Isso não é bom para os seus negócios, tranquilo?
Aí eu coloquei aqui embaixo para você entender os riscos que você corre, né? Caso você não siga esse passo a passo desse orçamento. Aí você pode perder credibilidade com relação àquilo que você, né, pratica aí na sua empresa. Você não formaliza um orçamento, não detalha certinho como é que vai ser feito, você acaba perdendo credibilidade, tá? Por quê? Porque assim, se a maioria do mercado faz de um jeito e você continua, é normal que você não se diferencie em relação a isso, tranquilo? Então assim, faça diferente, faça mais, faça o seu melhor, tá? Tente se diferenciar da melhor forma em termos de orçamento, deixe ele bem formatado, bem organizado, tranquilo? E além disso, lembra daquilo que a gente falou no início, uma boa locução verbal, explicando tudo, paciência, tá bom? Faça cotação, tá? Em diferentes locais, dos valores dos materiais que você vai trabalhar, tá? Inicialmente você pode criar uma rede de relacionamento na sua região, lá nas ferragistas, nas lojas de materiais de construção, tem também as distribuidoras de materiais para construção, que você com o CNPJ de MEI, você vai conseguir ter acesso com diferença de preço, entendeu? Isso faz toda a diferença. Alguns tipos de materiais, dependendo da região que você está, vai ser mais solucionado ou vai ser mais solicitado pelos seus clientes, e aí você pode ter um pequeno estoque disso para facilitar para você, em vez de toda vez ficar buscando, entendeu? Você já tem lá, às vezes um cliente liga num horário meio que fora do horário comercial, você às vezes atende aí num turno meio que plantão, e aí você vai poder ter a facilidade de ter esse acesso, tá bom? Implementação de serviços não contratados. Quando você formaliza, lembra quando a gente falou lá, quando você formaliza o seu orçamento em 2 vias, é o que a gente recomenda, e depois a pessoa assina uma via e você assina uma, automaticamente aquilo que foi assinado é o que vai ser executado. Então, caso ele venha pedir um novo serviço, automaticamente vai ser um novo orçamento. Então faz toda a diferença, porque só da pessoa ter consciência que está assinando um documento com você sobre um determinado serviço, caso peça alguma coisa que seja fora daquilo, já não é mais aquele serviço. Isso dá mais clareza para as pessoas, tá? Que está fazendo a relação do negócio. Então assim, é mais um ponto positivo de você fazer, tá? Então caso você não faça isso, você vai ter problema com isso. Você fica aquela conversa assim, mas você falou que ia fazer, mas você falou isso, e fica ruim. Dá a impressão que você não é um profissional bem qualificado em termos de documentação, tá bom? Porque assim, lembra que não é só saber executar, não é só ir lá e fazer o serviço, você tem que ter um bom relacionamento, documentar o que acontece, né? Relacionar, explicar o passo a passo de cada coisa. Isso faz de você um profissional diferenciado, tá? Te dá um plus nos negócios. E aí, cada novo serviço que for pedido, quando você segue esse passo a passo, você pode exigir um novo orçamento, entendeu? Porque se você não faz isso, a pessoa às vezes quer anexar um serviço a mais verbalmente, tá? E quando você tem tudo detalhado, passo a passo, você não corre esse risco, tá? Você não vai correr o risco de querer implementar um novo serviço sem que você não esteja formalizado. Então, detalha, você vai ter credibilidade, você evita a diferença, o risco de diferença de valor quando você cota, faz cotação em vários lugares. Você vai poder implementar os serviços, né, que não foram contratados, e cada novo serviço vai ser um novo orçamento, o que vai fazer toda a diferença aí para você no seu negócio, tá bom? Eu espero que você tenha entendido o que a gente tenha passado aqui para você. Eu espero que isso aí traga uma nova maneira de entender sobre isso. E se você tiver gostado, dê um like pra gente, compartilhe isso com seus amigos, com o pessoal aí que trabalha na área, que está precisando aí de uma força, que eu fico muito feliz. E é isso aí. Valeu, forte abraço, tudo de bom e até a próxima.